E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Penso Diferente. E hoje o Penso Diferente é com um cara que impacta milhares de pessoas com sua mensagem, um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Anderson Alexandre, do World Elétrica. Anderson, obrigadão aí pelo compartilhamento aí de tempo para estar com a gente hoje. Muitíssimo obrigado. Beleza? Beleza, professor. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer poder estar falando aí para essa nossa galera, que eu costumo dizer, né? Essa nossa galera da área elétrica, para estar trazendo aí algumas vivências práticas mesmo, com o motivo de incentivar e de impactar mesmo essas pessoas, para que de fato cada uma das pessoas possa identificar que se o Anderson, um cara tão pequeno, um cara tão cheio de defeitos, consegue, eu também consigo. Então, eu procuro estar levando muito aí essa mensagem aí de motivação. Então, motivação não só no sentido figurado, não só no sentido de estar no pensamento, mas de fazer com que, de fato, essa motivação, como o próprio nome já diz, né, cria esse motivo, cria esse pensamento positivo, mas também haja, que tenha ação, né? Então, é um enorme prazer, tá certo, em estar falando aí para a sua audiência e vamos com tudo. Elétrica é o poder, né? É isso aí, elétrica é o poder, tá aqui. É isso Vamos para aí. cima. Cara, eu queria que você começasse falando quem é o Anderson, bicho. Quem é o Anderson Alexandre? Quem é esse cara? No que é que ele acredita? Diga aí quem é. Então, quem é o Anderson? O Anderson é um cara muito simples, muito humilde aí. Os meus pais, eu tenho muito essa veia empreendedora. Eu meio que costumo dizer que eu tenho um pouco aí dessa junção do meu pai com minha mãe. Então, meu pai, ele tem essa figura mais enérgica, essa parte mais comercial, em relação a essa parte mais povão, de estar junto com as pessoas. E já minha mãe, ela é funcionária pública, é uma pessoa que, digamos assim, é o lado inteligente da família. Então, eu meio que herdei um pouco esse gosto por estudar aquilo que eu gosto. Então, nem sempre foi assim. Então, antes eu era bem preguiçoso mesmo em relação à questão do estudo, até que eu comecei a descobrir que estudar aquilo que eu gosto, que eu tenho prazer, era bacana. Então, foi aí que eu comecei a pegar gosto, estudar em algumas áreas. E esse contato que eu tive com a área elétrica foi através até de um amigo, eu admirava bastante. Ele, na época, era eletricista, uma pessoa bem organizada de vida, e eu admirava aquele cara. Eu falei, rapaz, é interessante, eu vou procurar saber mais um pouco dessa profissão dele. E aí tive a oportunidade, inclusive, de fazer alguns serviços com ele, alguns serviços que ele estava fazendo. Eu me propus para poder realizar ali, só para aprender, sem ganhar nada mesmo. O que eu queria era ganhar um conhecimento. E aí ele deu aquela oportunidade, fiz um serviço. No segundo serviço, ele já começou a me remunerar e eu fui tendo esse contato com a parte elétrica, até que então, no ano de 2013, foi 2013 para 2014, eu comecei a cursar o curso técnico em eletrotécnica. E aí me apaixonei pela área, né? Então, comecei a estudar não só em relação ao que era transmitido na sala de aula, mas comecei a estudar sobre a área elétrica como um todo, né? E nessa jornada tive algumas oportunidades, e assim que eu concluía, bem pertinho ali de concluir o curso técnico mesmo, eu comecei a estagiar numa indústria. Então, o meu interesse, o meu intuito principal de trabalhar na área elétrica era mais trabalhar na parte industrial. Então, eu era apaixonado pela parte de automação industrial, e aí, eu estava em fase de estágio ainda em uma determinada indústria, e acabou surgindo uma oportunidade de elaborar um projeto. Uma cliente estava precisando um projeto de um padrão de entrada para ligar lá um estabelecimento comercial que ela tinha, e eu já tinha visto por alto assim na academia, só que já tinha visto algumas coisas normativas de forma mais superficial. E aí quando eu fui aplicar aquilo na prática mesmo, e aí eu vi que a pancada do bumbo era bem mais diferente, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu diria assim que eu tive em relação à parte do empreendedorismo. Então, eu não sabia nem precificar, não sabia nem cobrar, quanto cobrar da cliente. E como eu estava com muito medo, que eu estava inseguro para realizar esse projeto, eu acabei fazendo o seguinte, né? Eu vou cobrar lá um valor caro aqui, porque essa cliente não vai fechar e não fica ruim para mim, não pega mal. A cliente pensar que o cara desistiu, correu, arregou.
E aí eu acabei cobrando o mesmo valor que eu ganhava na indústria, pelos 30 dias de trabalho, né? E aí, para minha surpresa, essa cliente fechou. E aí, depois de trancos e barrancos, estudando muito, pesquisando questões normativas e acabei elaborando um projeto, dando entrada na concessionária e, para minha surpresa, foi aprovado, semanas depois. E depois dessa aprovação desse projeto, aí, assim que a cliente realizou o pagamento do projeto, aí virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, opa, peraí, por alguns dias de trabalho efetivo, eu consegui rentabilizar e faturar um valor que eu levo 30 dias, né, o mês todinho para receber aqui nessa empresa que eu estou trabalhando. Alguma coisa de boa tem nessa atividade. Na época eu não sabia nem o que era empreender na época, né? Então, rapaz, trabalhar por conta eu acho que é interessante. Então, a partir desse dia, eu fui picado aí pelo mosquito do empreendedorismo e comecei a dar mais atenção a essa área, né? E essa foi um pouco assim da minha jornada profissional, dessa transição, tá certo? Do Anderson, que não tinha ainda contato com esse universo da área elétrica, para de fato se apaixonar por essa área e começar a seguir nesse caminho, né? Só que falando o Anderson em relação à pessoa do Anderson, o que eu costumo dizer assim, que o que mais me motiva para de fato, o que faz com que eu consiga realizar algumas coisas que a princípio parecia para mim algo muito complexo. É o meu propósito de vida, que é em relação à minha família. Então, eu tenho esse pilar, essa base muito forte. Então, sempre quando eu me deparo com uma situação que, nossa, até mesmo nesse cenário atual, estamos gravando agora essa entrevista, esse cenário de crise, de pandemia, um dos cenários mais críticos digamos assim, do Brasil e do mundo mesmo, né, que estamos vivendo aí, até mesmo bate aquelas incertezas, bate, e aí, cara, vai parar, vai aliviar, vai... E aí, o que me motiva, de fato, a encarar muitos desafios, tanto os desafios passados, como também no momento atual, é justamente ter esse propósito muito vivo. Então, esse propósito me faz fazer coisas que não são tão confortáveis para mim, mas que eu vou lá e faço. Então, acredito que é um dos pilares que eu prezo muito e quando o conselho que eu dou a muitas pessoas é justamente esse, olha, quando você tiver e descobrir aquele teu propósito, que vai te mover a fazer uma coisa onde todos parariam, você vai ver que as coisas mudam, o jogo vira, o jogo muda. Então, saindo um pouco da parte técnica, entrando mais nessa parte da base, o que me motiva a fazer e a realizar muitas das coisas que eu realizo, ter esse propósito muito vivo na minha mente. Então, isso faz com que, de fato, a gente, muitas das vezes, eu acabo fazendo coisas que aparentemente parecia impossível. Então, muitos resultados da minha vida profissional está ligado diretamente a esse meu grande propósito, que é justamente estar trazendo uma qualidade de vida para a minha família. Então, quando eu lembro do meu grande propósito, todas as outras coisas acabam se tornando pequenas. Então, isso é um pouco aí do Anderson aí, mas eu queria bater mais um papo aí contigo aí. O que mais você gostaria de saber? Vamos para cima. Vamos lá. Cara, maravilhoso isso que você disse, né? Porque às vezes muitas pessoas não têm claro na cabeça, né, a motivação, né? Que de fato faz com que elas possam agir, né? Que dá força de vontade para que elas possam agir, né? Dá até um sentimento de liberdade, né? De menos peso, né? Então, isso é maravilhoso. Você, cara, é o criador da World Elétrica, né? Então, assim, Isso. eu queria saber como é que surgiu a empresa, como é que surgiu a ideia, como é que foi que ocorreu tudo isso? A World Elétrica, eu costumo dizer que ela começou antes de começar. Então, antes mesmo de constituir, que no ano de 2009 foi o ano que, de fato, eu constituí ela, abri o CNPJ, abri empresa, mas antes disso, na indústria, quando eu ainda estava estagiando na indústria, no ano de 2016 aproximadamente, foi por volta de 2015 para 2016, que mais ou menos na metade de 2016 eu saí dessa indústria para ir trabalhar justamente numa empresa na concessionária de energia elétrica da Paraíba. E o que me motivou, inclusive, essa transição? Porque, como eu falei no início, a minha pretensão era seguir carreira na área industrial. Então, quando eu tive esse primeiro contato com o empreendedorismo, digamos assim, aquele serviço que eu fechei de forma autônoma ali, não sabia ainda o que era empreendedorismo,
aquilo acabou virando uma chave na minha cabeça. Então eu comecei a traçar alguns planos, comecei a planejar desde daquela época. Então, ainda não tinha maturidade que eu tenho hoje, mas eu já comecei a analisar o que eu posso fazer para trabalhar para mim mesmo no curto, médio e longo prazo. Então, comecei a analisar em relação à parte da automação industrial, em relação ao investimento que eu teria que fazer para poder chegar até os clientes que compravam, que contratavam aquele tipo de serviço, eu teria que ter um investimento muito alto. Então, eu fui começando não, eu não tenho essa grana para poder já entrar com os 2 pés nessa área da parte de automação. Então, comecei a estudar, até pela experiência que eu tive naquele projeto que eu elaborei para aquela primeira cliente, e que me deu o start na cabeça quando eu recebi aquele pagamento. Então eu comecei a ver, não, esse tipo de projeto relacionado à concessionária é interessante. O que eu posso fazer para ser o cara nessa área, para estudar e ter um domínio, ter um conhecimento que de fato o mercado esteja disposto a pagar por isso. E aí, antes de eu entrar na concessionária, eu já tinha recebido 2 propostas para poder fazer entrevista, para atuar em alguns setores lá. E acabei recusando porque não eram os departamentos que iria somar para o meu plano futuro, que era empreender na área elétrica. E aí acabou na terceira vez que me chamaram, era uma oportunidade num setor que era o centro de operação da distribuição, e por ser um setor que conversava e se comunicava com todos os outros departamentos do setor de análise de projetos, setor de vistoria de obras, setor de medição, teleatendimento, enfim. É um setor que ele tem essa ramificação, ele conversa fácil com todos os outros departamentos. Eu falei, opa, essa daí vai somar para a minha vida. E nesse período, mesmo trabalhando nas empresas ainda, CLT, eu vinha trabalhando por conta própria também, de forma autônoma. E aí quando aconteceu uma situação no ano de 2008 aproximadamente para 2009. Aconteceu um cenário que começou a surgir a partir do ano 2009, foi isso mesmo, 2009. Teve um serviço que eu fechei de forma autônoma com essa pessoa, e eu estava dependendo daquele serviço e daquela grana para poder montar o quarto da minha filha. Então, minha esposa estava grávida da minha filha, e aí o que aconteceu? Eu estava na dependência total daquele pagamento daquele serviço, já estava contando com ele. Eu acabei recebendo um calote. O cara não pagou nada. E aí o que aconteceu? Depois dessa decepção que eu tive nesse serviço, eu comecei a analisar o seguinte: essa pessoa que tinha me contratado era um quarteirizado já dessa obra. E aí eu comecei a analisar, espera aí, esse rapaz, ele, com a equipe dele, o pessoal desqualificado, a equipe própria dele, ele trabalhando todo errado, dessa forma, não paga aos prestadores de serviço. Se esse cidadão fez uma obra interessante como essa daqui, por que se eu não me organizar mesmo aqui, eu não vou conseguir também fazer com que esse negócio dê certo, essa empresa, se tornar um empresário? E aí foi daí que acabou surgindo a questão da constituição mesmo da World Electric. Então, ainda no ano 2009, eu abri o CNPJ, e mesmo com o CNPJ aberto, ainda trabalhava na outra empresa, CLT. Então, eu tinha essa responsabilidade. Até por ser pai de família, não poderia também dar um tiro errado, digamos assim, né? E abri a World Elétrica, foi assim que ela nasceu, no ano de 2009. E aí continuei o serviço da World Elétrica. Eu contava meio como um bico, que eu tinha como certo era o que eu recebia nessa empresa. E quando chegou no ano 2011, o que eu ganhava como bico trabalhando nos intervalos, nas horas vagas, né, dessa empresa que eu trabalhava, então nas minhas horas vagas, o que eu faturava fazendo esses bicos já chegava a quase 2 a 3 vezes mais do que eu ganhava na empresa, trabalhando como CLT. E aí foi que no ano 2011, de fato, eu chutei o pau da barraca e falei, não, eu vou dedicar 100% do meu tempo agora nessa empresa, nesse projeto que já está dando certo. E quando eu começar a ter essa dedicação agora em tempo integral, tenho certeza que as coisas vão evoluir mais ainda. E foi o que aconteceu, né? Depois que eu pedi demissão, eu comecei a centrar foco total na World Elétrica, aí a gente cresceu gigantescamente, assim, num curto período de tempo. Então, muitas oportunidades,
até pelo pouco tempo que eu tinha de mercado. Então, uma grande barreira de entrada que eu encontrei foi justamente essa, de que não concorrer com os concorrentes, competir, né, com os concorrentes que já tinham 20, 30 anos no mercado. Então aí era o meu principal desafio, porque geralmente quem está iniciando, o primeiro pensamento que ele tem para poder ganhar mercado é o seguinte: é vender mais barato do que os antigos. E essa não era a minha visão. Eu sempre tive a visão de que o que eu posso fazer para entrar nesse mercado, conseguir ganhar da concorrência sem cobrar mais barato. E, quiçá, cobrando ainda mais caro do que o dele. Aí foi justamente que veio os starts na minha mente. Não, eu tenho que entregar o diferenciado, porque se eu for competir de escopo para escopo de serviço, não tem condições de conseguir sobressair perante aos concorrentes que já têm 20, 30 anos. Já tem uma bagagem bem maior do que a minha em relação a tempo. Então, foi aí onde eu comecei a pensar diferente, o que é que eu posso entregar diferente que os meus concorrentes não entregam para o mercado. E foi aí que começou a surgir vários insights e várias ideias que eu comecei a implementar, tanto na minha comunicação de vendas, como também no meu escopo de serviço, que era justamente para desviar a atenção. Então, quando eu ia vender uma subestação para o cliente, tinha uma atividade relacionada à parte de consultoria em gestão de modalidades tarifárias, que eu implementava nesse mesmo serviço, que quando eu trazia essa realidade para o cliente, que o cliente queria analisar escopo por escopo, porque o seu preço está X% mais caro, e que eu apresentava justamente esse diferencial, e aí fazia todo sentido. E comecei a ganhar várias propostas, mesmo com concorrentes, competindo, né, com concorrentes com bem mais tempo do que eu no mercado. Então, foi a partir desse momento que eu comecei eu saí da empresa CLT e comecei a focar 100% na World Electric, que eu comecei de fato, a enxergar o quanto é importante você pensar diferente, você ter esse pensamento diferenciado para que, de fato, você possa estar tendo uma performance melhor em todos os cenários. Então, isso me fez, essa questão de não querer competir e colocar como diferencial o preço baixo, isso me fez evoluir muito profissionalmente e em conhecimento. Porque quando você, de fato, quando você tem essa disparidade em relação a tempo de experiência com os demais do mercado, e você quer trazer um diferencial para não baixar o seu valor abaixo do que o mercado está cobrando, você começa a pensar, começa a montar estratégias, a desenhar estratégias e a testar coisas que faz com que você evolua profissionalmente. Então, eu evolui muito em relação ao conhecimento de consultoria, na hora que eu tinha que implantar esse diferencial para vender subestação. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que entrar numa imersão pesada nesse tipo de conteúdo para justamente estar entregando esse serviço, essa atividade diferenciada, né, para o mercado. E como você fala muito aí em relação à questão de pensar diferente, é muito importante, tanto para a vida profissional, a vida pessoal. Então, quando a gente começa a exercitar esse músculo na nossa mente de pensar diferente, coisas diferentes e positivas acontecem na nossa vida. Legal, cara. Aí você falou do diferencial, né? Se você pudesse especificar qual é o diferencial da World Elétrica, qual seria o diferencial? O grande diferencial que eu considero em todas as atividades, sempre quando eu vou desenhar um novo produto, um novo serviço na nossa empresa, eu sempre, primeiro, faço uma pesquisa de mercado para entender o que o mercado está entregando ao cliente. E aí, em cima dessa estratégia, eu começo a pensar diferente, o que eu tenho que entregar de diferente em relação, para que de fato eu possa ter esse diferencial. Porque muitos profissionais pensam o seguinte: não, meu diferencial é qualidade. Eu costumo dizer que qualidade não é diferencial, isso é uma obrigação. A empresa que trabalha com serviço de engenharia, principalmente a engenharia elétrica, que ele não tem o mínimo, isso é o mínimo, qualidade, que ele não tem qualidade no serviço, ele precisa mudar de profissão urgente, porque corre sérios riscos de pessoas morrerem por conta dessa falta de qualidade. Então, qualidade eu não considero diferencial, qualidade é obrigação, principalmente na área da engenharia. Então, muitas das vezes, os diferenciais, quando a gente pensa em, não, eu tenho que criar
um diferencial para o meu serviço, muitas das vezes a gente pensa que é preciso inventar roda, é preciso inventar um foguete, uma tecnologia totalmente sofisticada da NASA, mas muitas das vezes o diferencial está na forma que você trata o cliente. Então, uma das coisas, um dos diferenciais na parte de projeto que eu identifiquei logo no início era que os profissionais da área de engenharia elaboram o projeto, aprovam o projeto, entrega na mão do cliente, pronto. Tá entendendo? Então, qual era o diferencial? O diferencial era justamente trazer a melhor solução para que o cliente ele possa ter otimização de tempo e não tenha dor de cabeça com burocracias. Então, quem trabalha com projetos junto à concessionária sabe como é burocrático. Até para nós que estamos todos os dias lidando com isso, não é tão simples, não é tão fácil. Então, tem muitos trâmites que muitas vezes a concessionária quer jogar de setor para setor. Então, você poupar o cliente, muitas das vezes, desse estresse desnecessários, foi um grande diferencial no início da minha carreira, que era justamente vender. Então, eu não vendia projeto para o cliente, eu vendia a solução. Eu te entrego uma solução completa, eu te entrego a sua unidade consumidora ligada. Então, muitas das vezes, são ações simples que acabam gerando um grande benefício em relação à questão de fidelização com o cliente. Então, esse era um dos grandes diferenciais. Outro diferencial que eu encontrava, principalmente na parte de projetos, é que muitos projetistas não tinham a vivência e expertise de campo. Então, a relação de materiais ela não saía de forma executiva, para que, de fato, o cliente conseguisse comprar e não tivesse que comprar mais de 5 vezes. Não, está faltando uma peça, está faltando isso. Então, desde o início, o primeiro ponto que eu identifiquei é se eu tenho que entregar uma relação de materiais a nível executivo para o cliente comprar uma vez e não ter dor de cabeça e também não ter desperdício, primeiro eu preciso conhecer a parte de execução. E eu me forcei a entrar na parte de execução justamente para ter esse diferencial. Então, até hoje eu tenho um cliente que ele tem a ciência de que, rapaz, eu estou pagando 50% mais caro do que 3 concorrentes que me apresentaram aqui proposta, mas eu não consigo te largar, cara, porque o formato que você me entrega essa relação de materiais, realmente nenhum deles consegue entregar. Então, ter essa preocupação, se preocupar com a melhor solução, o melhor custo-benefício para o cliente, esse sim eu acredito ser um diferencial. E para não ficar uma coisa tão intangível, tangibilizando isso, o que seria em relação a essa questão da relação de materiais, por exemplo? Então, a gente sabe que em um determinado serviço, seja uma subestação, seja um padrão, seja instalação elétrica, seja lá o que for, a gente sabe que em uma relação de materiais elétricos, existe vários materiais e equipamentos que eles não, o cliente não vai conseguir encontrar em um único estabelecimento. E mesmo que encontre, vai ser mais caro. Então, uma das coisas que eu percebi é justamente isso, que se eu entregar uma relação de material, mesmo que esteja com quantitativo, tudo certinho, para o cliente de forma linear, ou seja, toda a relação sem ser separada por grupos de fornecedores, o que acontecia? O cliente ia numa loja de material elétrico, por exemplo, entregava aquela relação e sempre a loja não tinha todos os materiais, porque tem materiais poste que a loja de material elétrico não vai vender poste, tem que ser numa empresa de artefatos de concreto. Então, muitas das vezes o cliente não sabe disso. Então, eu comecei a ter essa preocupação, identificar essas dores, para estar corrigindo essas dores. Então, eu comecei a primeira fase da lista de materiais era justamente separar por grupo de fornecedores, para que o cliente, e explicava ao cliente, olha, os materiais do item 1 você vai encontrar em tal tipo de fornecedor, por exemplo, lojas de materiais elétricos. O item 2 e 3 você vai encontrar em esse tipo de fornecedor. Então, indústrias de artefato de concreto. Então, segmentava. Então, o projeto de subestação abrigada mesmo tinha quase 11 itens, que era separado por grupo de fornecedores. Então, transformador. O cliente comprar um transformador numa loja de material elétrico, ele paga o preço de 2 transformadores. Então, ele já tinha um item exclusivo, olha, esse equipamento aqui você vai comprar nesse tipo de fornecedor. Essa foi a primeira fase. E a segunda fase da implementação foi justamente estar trazendo questão de preço para o cliente. Então, já trazia um comparativo de 3 fornecedores para que o cliente pudesse comprar o melhor equipamento com o melhor valor, visando a questão custo-benefício. Então, um dos grandes diferenciais que eu considero na World Elétrica é o diferencial do se importar. Então, o que seria o se importar?
seria justamente sentir na pele aquilo que o cliente sente. Ou seja, ter essa empatia. Eu costumo falar muito com a nossa equipe, olha, nós precisamos nos colocar no lugar do cliente sempre. Então, se tem um determinado material para comprar, eu compraria em um único fornecedor sem pesquisar em 4? Não. Então, não quero que o meu cliente compre dessa forma. Então, eu acredito que um dos grandes diferenciais que eu acabo identificando assim no nosso projeto é justamente esse diferencial do se importar. Então, a gente compra de fato a briga em favor do cliente. Então, a gente veste a camisa. Então, eu costumo dizer que um cliente ele não é um cliente, ele é um parceiro. Então, clientes nossos que possuem, por exemplo, uma indústria de alimentícia, quando eu vou no supermercado fazer feira, você pode ter certeza, aquela categoria de produto, seja uma indústria alimentícia de frutas, por exemplo, eu procuro estar comprando as frutas daquele cliente. Eu procuro ter esse grau mesmo de parceria, porque eu vibro mesmo. Até eu torço pela vitória, as conquistas do cliente. O cliente, quando consegue abrir frente de mercado internacional, eu vibro, porque eu procuro estar vestindo mesmo assim, a camisa do cliente. Então, acredito que o grande diferencial, se eu fosse resumir de todas as outras estratégias, seria essa, o do se importar. E qual é o maior desafio que você tem hoje, cara? Os grandes desafios que eu estou enfrentando hoje é em relação à questão de escalabilidade. Então, quando a gente começa a entrar nessa fase de escala, a gente sabe, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, com essa visão de ir longe, a gente precisa de equipe, precisa de pessoas. E eu acredito que hoje, um dos maiores desafios que eu acabo encontrando assim é pessoas. Então, hoje eu me considero mais um profissional que está focado em capacitar e preparar pessoas do meu time do que o próprio profissional da linha de frente fazendo serviço. Então, eu acredito que esse é um dos grandes desafios, é justamente liderar pessoas. Você trazer as pessoas certas, preparar essas pessoas para que, de fato, ela possa ter esse mesmo entendimento, esse mesmo pensamento de se importar com o cliente, se importar com quem está do outro lado. Esse é um grande desafio, porque enquanto essa filosofia, essa cultura, essa visão e esses valores está sendo executado por mim, até é fácil, mas você fazer com que todo o seu time ele consiga vestir a camisa também do cliente, consiga viver esses valores, eu acredito que esse é um dos grandes desafios para essa fase de escalabilidade, de crescimento. Quantas pessoas você tem na equipe? Hoje, é separado em duas empresas, né? Então, hoje eu tenho dois braços. Tem um braço da empresa de serviço de engenharia e o braço da empresa da educação, digamos assim. Então, somando todos, hoje temos, em média, 11 pessoas, sem contar com alguns parceiros. Alguns parceiros que temos para algumas frentes de serviço. Alguns parceiros que são parceiros-chave, são quase funcionários, são colaboradores que incentivamos ele empreender também. Então, alguns desses parceiros acabou abrindo uma empresa, abrindo lá muitas das vezes um MEI e contratando mais 2 auxiliares, até por incentivo nosso. Então, é uma das bandeiras que eu levanto e defendo muito, é a bandeira do empreendedorismo. Então, muitas das vezes a pessoa pensa o seguinte: não, mas seria mais barato eu ter essa pessoa CLT do que estar terceirizando. Mas eu viso muito esse lado, em relação à questão da equipe. Eu quero que as pessoas que estão ao meu lado cresçam também. Então, se tem essa oportunidade deles crescer de forma empreendedora e ainda continuar sendo nosso parceiro, então, essas pessoas eu procuro ter perto de mim, ao meu lado. Então, são peças-chave aí para o progresso mesmo, né? E qual é o propósito da World Elétrica? Hoje, o propósito da World Elétrica, falando primeiramente da World Electric Academy, é transformar a vida de profissionais da área elétrica através de conhecimento prático. Então, essa é a nossa missão em relação a esse braço educacional, que trazendo para a World Elétrica serviço, então a gente vai ver que o propósito é muito parecido, é apenas a World Electric Academy é apenas uma extensão do que o que a gente já vivencia na World Electric. Então, já na World Electric é justamente transformar a vida de pessoas através
de soluções da área elétrica. Então, essa é a nossa missão, o nosso grande propósito. De fato, eu acredito nisso. Quando eu presto um serviço, quando eu elaboro um projeto, eu não estou simplesmente desenvolvendo uma atividade técnica para entregar, muitas das vezes, um projeto para que o cliente venha estar executando. Esse não é o meu pensamento. Então, quando eu estou elaborando um projeto, quando eu estou executando uma instalação, a instalação seja de uma subestação, de instalações elétricas internas, eu estou justamente entendendo que eu estou contribuindo com o progresso da nação, com o progresso daquele cliente. Então, eu me sinto parte daquele progresso, seja daquele cliente e da nação. Então, esses são os nossos grandes propósitos em cada empresa, né? Então, na empresa de serviço, é transformar as vidas das pessoas através de soluções na área elétrica e na parte acadêmica, transformar a vida de profissionais da área elétrica através de conhecimento prático. Legal, bicho. E aí, o que é que acontece, né? Nesse ponto, né? Você forma muitos estudantes, né? E aí, o que é que acontece? Quais são as principais habilidades que tu considera importantes que o profissional da área elétrica deve ter hoje para ele se diferenciar no mercado de trabalho? Em se tratando especificamente, pegando aí esse gancho do engenheiro eletricista, do eletrotécnico, engenheiro de energia, os profissionais da área da engenharia em si, esses principalmente, do meu ponto de vista, a principal habilidade que eles precisam estar desenvolvendo são habilidades empreendedoras. Por que isso? Porque a demanda de profissionais no mercado está muito grande. E além dessa demanda estar aumentando a cada dia, tem também a questão em relação do desenvolvimento tecnológico. Então, departamentos e setores que antes precisava, para funcionar bem, precisava da mão de obra de 5, 10 engenheiros eletricistas, hoje, muitas das vezes, roda melhor do que antes apenas com um. Então, a tecnologia ela tem contribuído para que isso aconteça. Então, as empresas conseguem fazer mais com menos. E aí, muitos podem pensar o seguinte, mas o que você está querendo dizer antes? Que não tem futuro a área da engenharia? O que eu quero dizer é o seguinte, na medida que a tecnologia ela vai evoluindo, ela vai expandindo, vai crescendo, então todo o crescimento econômico, tecnológico, ele precisa de quê? De profissionais da área de engenharia. Apenas o modelo, o formato mudou. O formato de vender a tua solução mudou. Então, eu acredito que uma das principais habilidades que, principalmente o engenheiro e o técnico, ele precisa ter conhecimento, que ele precisa desenvolver essa habilidade, habilidades empreendedoras, porque tem muito mercado. Então, quando eu vou ali na varanda ali do meu apartamento e começo a olhar várias edificações, várias unidades, principalmente à noite, então cada lâmpada acesa que eu estou vendo ali, em cada empreendimento residencial, comercial, é um cliente. Então, demanda tem bastante. Agora, o formato está mudando. Então, aquela visão de que não, o profissional concluiu a sua formação, já tem um emprego garantido numa determinada indústria, numa multinacional, cada dia mais vai reduzir essas oportunidades. E cada vez mais essas empresas vão se tornar mais exigentes em relação aos profissionais que vão estar ocupando essas vagas, essas oportunidades que tem nessas empresas. Então, acredito que a habilidade empreendedora é uma das principais que o profissional da área da engenharia, da área técnica, precisa desenvolver para performar e estar sobrevivendo nesse novo mercado. E só complementando, quando eu falo em habilidades empreendedoras, a habilidade de vendas está logo em seguida, já faz parte das habilidades empreendedoras. Então, empresa que não vende morre. Então, ter esse conhecimento e esse raciocínio de que ele precisa desenvolver habilidades empreendedoras e habilidades de vendas vai ser essencial para que, de fato, ele possa gerar resultado, porque não adianta apenas pensar diferente, mas também agir diferente, para que o nosso conhecimento, o nosso pensamento, ele venha se tornar real
venha se tornar em algo palpável mesmo, é preciso ação. Então, acredito que pensar de forma empreendedora e agir para desenvolver essas habilidades e começar, de fato, colocar em prática todo o conhecimento aprendido na academia, aprendido também em pesquisas, porque eu acredito que o termo formação, eu nem gosto muito, porque eu acredito que o profissional está formado quando ele morrer ou quando se aposentar. Porque, principalmente hoje em dia, que as coisas mudam numa velocidade muito grande, a gente sempre está em constante formação, em constante evolução. Então, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, muitas das vezes, coisas que aprendemos no primeiro período da engenharia, quando chegamos no último período, muitas das vezes aquela tecnologia já está obsoleta. Já mudou, já tem uma nova tecnologia que substituiu aquela. Então, eu acredito que a academia, ela é justamente o profissional, o aluno, ele tem que ter esse conhecimento, que a academia é justamente o start inicial ali para que, de fato, ele possa estar desenvolvendo, estar trabalhando a mente dele, porque eu acredito o seguinte, que não existe ser humano igual ao engenheiro. Então, o engenheiro, a mente do engenheiro, ela é forjada para, de fato, fazer com que aquele aluno, ele se torne um ser humano totalmente diferenciado dos demais, não desmerecendo as outras áreas, as outras profissões, mas o profissional da engenharia, ele tem esse ponto que em outras áreas eu não identifico assim tão claro, que é justamente essa capacidade de solucionar problemas. Então, o aluno, ele entender que o conhecimento que ele precisa desenvolver não para só na academia. Enquanto ele está estudando, ele precisa estar se capacitando, ele precisa estar pesquisando e ele precisa procurar aplicar na prática todo aquele conhecimento que ele está vivenciando ali na academia. E quanto mais cedo ele descobre isso, melhor. Porque quando ele começa a unir essas duas habilidades, habilidade prática com habilidade teórica, enquanto ele está em fase acadêmica, quando ele chegar lá no final, ele vai sair um profissional totalmente diferenciado. Diferente de muitos que pensam que não, eu tenho que só focar 100% na academia e quando eu concluir, eu já vou estar preparado e o mercado já vai me absorver. E não é a realidade. Então, acredito que está faltando muito isso nos alunos de hoje em dia. Então, os alunos antigamente, você pode até falar isso melhor do que eu, mas você vê que muitas das vezes o aluno culpa a academia, culpa isso, culpa aquilo, mas muitas das vezes o problema está nele. Está nele que não quer fazer o que tem que ser feito. Não quer desenvolver as novas habilidades que são necessárias para o cenário atual da humanidade. Então, eu acredito que esse seria uma das habilidades do profissional do presente, eu não vou dizer nem do futuro. É desenvolver habilidades empreendedoras, ter essa consciência que ele precisa estar desenvolvendo essas habilidades empreendedoras para que ele possa aplicar na prática o seu conhecimento. Legal. E o que é que o estudante precisa fazer e o profissional, de fato, né, para ser um bom consultor? Um bom consultor. Primeiro, a figura do consultor, quando eu olho assim para um cenário onde o que é para mim um consultor? Para mim, um consultor é uma pessoa, primeiramente, que ele está ligado diretamente à solução. Então, acredito que a pessoa que quer se tornar um consultor, ele tem que ter isso muito vivo na sua mente, de que eu preciso entregar soluções. Então, o consultor, a figura do consultor, ele tem muito esse link em relação à questão da solução. Então, esse é o primeiro ponto. E para entregar a solução, principalmente o consultor que vai trabalhar de forma empreendedora, de forma autônoma, vai trabalhar por conta, seja lá como queira chamar, ele vai precisar, para que ele possa evoluir tecnicamente, ele vai precisar fazer com que as habilidades empreendedoras e de vendas comecem a entrar em ação. Porque a consultoria, ela nasce, não só a consultoria, como qualquer outro serviço, para quem quer trabalhar de forma empreendedora, nasce no momento da venda. Então, consultor que vende pouco é consultor que está solucionando pouco. E quanto menos soluções você está aplicando na prática, menos conhecimento está adquirindo. Então, principalmente na parte da consultoria,
Quando nos deparamos com um cenário real em campo, é que vemos e aprendemos coisas, nos esforçamos a estudar coisas pontuais da realidade prática. Porque muitas das vezes estudar e treinar uma determinada habilidade em um ambiente controlado, em um laboratório, em um escritório, é diferente quando você está no ambiente real mesmo. Então, a temperatura e pressão é diferente ali naquele ambiente. Então, o consultor, ele se forçar a estar nesse ambiente, eu acredito que é uma das primícias que ele precisa estar desenvolvendo. É claro que antes de ele se forçar a estar nesse ambiente, é claro que tem toda essa preparação de estudar, se preparar para aquela área que ele pretende atuar, para trazer soluções. Porque se ele não estiver bem preparado, o primeiro ponto é o seguinte: o profissional despreparado, tecnicamente, em conhecimento teórico daquela área de atuação que ele vai estar trabalhando, se ele não tem esse embasamento forte, primeiro ponto, ele vai ter dificuldade de vender. Porque no processo de vendas, o cliente ele cheira insegurança. Então, se você está na conversa de vendas com o cliente ali e começa a gaguejar e não tem a segurança, a resposta na ponta da língua, aquela vivência com aquela solução que você pretende vender, o cliente não vai estar contratando, o cliente não vai estar fechando ali aquele serviço. E se o cliente não contrata, você não consegue vender aquele serviço, você não vai conseguir desenvolver na prática aquele conhecimento que está preso ali na sua mente. Então, acredito que o conhecimento, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente absorve de conhecimento, a gente precisa externar ele de alguma forma. Então, a gente precisa, no caso de serviço, no caso de consultoria, a gente coloca esse conhecimento em existência no mundo quando a gente vende, quando a gente aplica na prática e consegue gerar aquele resultado para o cliente, consegue trazer aquela solução para o cliente. Então, acredito que para quem quer iniciar nessa parte da consultoria, é se preparar bem nessa área que almeja atuar. Então, a área do consultor, o consultor na área da engenharia elétrica, tem várias ramificações da consultoria. Então, eu costumo dizer que é importante que inicialmente foque em uma determinada área, mas que no médio e longo prazo comece a se especializar e atuar também em áreas que são correlatas. Então, o consultor que quer trabalhar, por exemplo, com a parte de consultoria em gestão de modalidades tarifárias, então a área de projetos e a área de execução, na parte de subestação, anda muito juntos. Então, é importante o profissional ter esse leque, ter essa diversificação, digamos assim, mas de áreas que são correlatas. Porque muitas vezes a gente vê muitos profissionais que, não, vou trabalhar com a parte de projeto e quero trabalhar com outra área que muitas vezes não casa, não tem muito a ver. Então, o profissional acaba virando um pato. Então, faz tudo, mas não faz nada bem feito. Não voa bem, não anda bem, não nada bem e não canta bem, né? Então, é importante ter esse consentimento de que focar em uma determinada área, mas isso também não impede de trabalhar em áreas correlatas que estão ligadas diretamente àquela solução que você está entregando. Até porque uma das coisas que vai acontecer quando você vende uma consultoria para o cliente a figura do consultor, essa área de consultoria na área da engenharia elétrica é uma das áreas que eu sou mais apaixonado, porque é uma área que gera uma fidelização, gera muitas oportunidades de outros negócios. Então, quando você aplica aquela consultoria e você consegue gerar aquele resultado, e o cliente consegue enxergar e ver aquele resultado ali na prática, gera uma credibilidade e uma confiança muito grande. Então, as demais soluções que vai ser preciso, muitas das vezes soluções apontadas até pela própria consultoria, o cliente muitas das vezes vai querer fechar com você, porque gera esse vínculo de confiança, o consultor. Então, por isso da importância de trabalhar também nessas áreas correlatas. Mas eu acredito que o primeiro passo seria esse, seria se capacitar, treinar essas habilidades de vendas e a parte da comunicação, porque quando você não se comunica bem para fazer um fechamento de venda, você está perdendo a oportunidade de trazer mais conhecimento para você como profissional. Porque cada serviço vendido
novos conhecimentos que você vai estar colocando em prática ali e vai estar aprendendo com aquilo, né? Você vende muito a ideia do empreendedorismo, né? O que é que o estudante pode fazer hoje para começar a empreender? Eu acredito o seguinte, eu acredito que a melhor fase, que eu costumo dizer muito isso ao estudante, olha, se você pensa em começar a desenvolver as suas habilidades práticas, quando tiver formado, você já começou tarde. Eu costumo dizer muito isso, porque é muito possível, mesmo em fase acadêmica mesmo, o estudante ele começar a desenvolver habilidades práticas. Então, uma delas é o seguinte, no ano 2018, eu acredito, 2018 para 2019, eu comecei a ter mais contato, comecei a ouvir sobre empresa júnior, comecei a ter mais contato para ver como é que era a pegada daqueles jovens ali que estavam desenvolvendo esse braço empreendedor. Então, acredito que as empresas júniores que tem nas universidades, então é um caminho inicial. Eu acredito que o formato precisaria mudar algumas coisas, que eu acredito que os líderes mesmo das empresas júnior, eles ainda são muito desamparados. Acredito que poderia ter algum incremento, tipo uma vinculação com alguma empresa que já está no mercado para estar, de fato, trazendo mais essa realidade do mercado. Mas é um excelente caminho, questão de empresa júnior. E o segundo que eu costumo dizer é em relação à parte de projetos. Eu acredito que o aluno, principalmente na área da engenharia elétrica, eu acredito que a área de projetos ele tem que começar cedo mesmo. E muitos pensam o seguinte, mas como é que eu vou vender um projeto? Porque para me vender esse projeto eu preciso, primeiramente, emitir um RT, anotação de responsabilidade técnica. E como vender um projeto se eu ainda não tenho registro no conselho de classe, no CREA, por exemplo? Como é que eu vou vender essa solução? E uma coisa que eu falo muito, até para os meus alunos que ainda estão na academia, que uma das formas de vender um serviço, mesmo antes de estar formado, muitas vezes é através de parcerias. Porque uma das habilidades mais difíceis, digamos assim, muitas vezes não é só elaborar o projeto, não. Muitas vezes é vender o projeto. Então, se você é uma pessoa que se posiciona para desenvolver habilidades empreendedoras, habilidades de vendas, pode ter certeza que mesmo você, aluno, que está aí no quarto, quinto, sexto, sétimo período, seja lá o período que você esteja, você pode ter certeza que profissionais que já estão formados vão querer fazer parceria com você. Se você é a pessoa que de fato está comprometida a entregar resultado, a vender o teu serviço, tá certo? Então, eu acredito que ainda na fase acadêmica é possível sim. É possível, seja através de ajuda de um professor, seja através de ajuda de algum profissional que já está formado. Eu acredito que o que vai impedir de você dar esse primeiro passo para desenvolver as habilidades práticas, eu acredito que não é o fato de você não ter CREA, não é o fato de você ainda estar estudando, é o fato de você não querer, tá certo? Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, é possível sim. É possível estar, muitas das vezes, se doando o teu tempo, nem que seja de graça, tá certo? Então, no início da minha carreira, funcionou muito bem. Então, eu queria aprender. Então, quanto é que vale quanto é que vale o preço do aprendizado, digamos assim, né? Então, eu acredito que não tem preço. Então, muitos estudantes da área da engenharia mesmo, muitas das vezes, acreditam que não, para mim começar, eu tenho que já começar. Eu não posso começar doando meu tempo de graça. Então, identificar essas oportunidades de muitas das vezes estar atuando, desenvolvendo essas habilidades práticas, seja em uma empresa, seja estagiando, seja um estágio remunerado, seja não remunerado, mas eu acredito que o importante é cair em campo, é colocar o pé na água. Então, ainda dentro da academia. Então, através da empresa Júnior, como eu falei no início, certo? Através de forma autônoma mesmo, empreendedora, porque você não precisa, não é que você não precisa, é que mesmo antes de você estar formado
e mesmo antes de você ter o seu registro no conselho de classe, você pode fazer parcerias com profissionais que já estão formados, porque se você desenvolve o teu conhecimento na elaboração de projetos, por que eu falo projeto? Porque para iniciar na área de projetos, o investimento que vai ser preciso estar fazendo, muitas vezes o aluno já tem, é um computador. Computador e as ferramentas, AutoCAD, Word, Excel, você já consegue ir longe, já consegue gerar receita, já consegue colocar em existência aquilo que você está aprendendo na academia. Então, eu acredito que para quem quer, ainda estando na academia, começar a desenvolver habilidades práticas, seria por aí. Tá certo? Muitas das vezes você não vai ter a oportunidade de estar numa empresa júnior, mas você pode ser a sua própria empresa júnior. Então, a única pessoa que pode impedir que você dê esse primeiro passo é você mesmo. Anderson, aí o que acontece? A gente está vivendo esse período, né, de isolamento social, está vivendo um período de crise, né? O que é que você acredita que o estudante pode fazer para ele sair melhor dessa crise? O primeiro passo é fazer algo que ele deveria estar fazendo bem antes dessa crise. É estudar com intensidade. Deixar de ter o pensamento de ser apenas mais um engenheiro. Deixar de buscar apenas mais de ser mais um engenheiro em campo, de ser mais um profissional que tem um diploma de engenheiro eletricista. Eu acredito que o mundo, depois desse cenário agora da pandemia, eu acredito que esse novo mundo vai mudar. E eu acredito que, se antes já estava difícil, oportunidades no mercado, eu acredito que a curva de oportunidade, ou seja, o nível de performance que o profissional ele vai precisar entregar ao mercado para que de fato ele possa ser absorvido pelo mercado, ele tem que estar com um nível bem mais avançado. Então, eu acredito que o aluno ele precisa deixar de brincar de ser aluno, de brincar de ser mais um engenheiro, mais um formado, mas que de fato ele possa ter na mente de eu vou fazer, eu quero ser um excelente profissional, eu quero ser o melhor da determinada área da engenharia elétrica e de fato estudar. Hoje, logo no início da minha carreira, se eu tivesse a oportunidade, essas oportunidades que se tem hoje, de estar adquirindo conhecimento de muita qualidade na internet mesmo, de graça, hoje eu estaria num outro patamar, pode ter certeza, eu tenho ciência disso. Então, muitas das vezes eu vejo muitos alunos reclamando que concluir, e eu converso muito com alunos recém-formados, alunos que ainda estão na academia e pessoas profissionais que já têm 5 anos de formação e não conseguiu dar o seu primeiro passo no mercado. Isso é lamentável. E muitos criticam, não é academia, é o modelo de ensino, é isso e aquilo, é professor que não tem tanta experiência prática. Eu quero dizer que todos esses fatores podem até contribuir, mas nada disso determina o profissional que você vai ser. Então, o profissional que muitas das vezes aí já concluiu a formação, está tendo essa dificuldade, é preciso que você reveja de fato os seus conceitos. Você reveja, se você estava estudando simplesmente para passar de ano, para ser um aluno que está na média ali, passou na média, média 7, um aluno mediano, eu acredito que o mercado ele vai começar a se fechar para esses profissionais. E que os alunos venham deixar de brincar de ser aluno, venha deixar de brincar de ser alunos da engenharia elétrica, da eletrotécnica, de qualquer área de atuação. Eu acredito que não dá mais tempo, eu acredito que esse novo mundo não vai dar mais oportunidades para quem de fato quer apenas andar na média. Eu acredito que o nível da maré vai subir, então o nível profissional das pessoas vai ter que subir. E hoje, com o conhecimento que se tem, a facilidade de adquirir conhecimento através de muito conteúdo, muitos artigos interessantes na internet. Então, deixar muitas das vezes de estar assistindo novela, estar assistindo muitas das vezes Netflix e ter dedicação. Dedicação para que, de fato, você venha a ser um profissional fora da curva. Eu acredito que, depois que passar toda essa tempestade, eu acredito que os profissionais fora da curva vão ser aqueles que já vão estar brilhando durante a crise e depois da crise eles vão decolar, vão performar muito mais. Eu acredito que não dá mais para brincar de ser mediano, brincar de ser mais um aluno, mais um engenheiro. Você tem que ser o aluno, tem que ser o engenheiro.
Eu acredito que para esses profissionais o mercado vai estar de braços abertos. E o mercado da engenharia, principalmente nesse cenário, agora os heróis da nação são os profissionais da área médica. Mas depois que controlar o vírus, para que de fato o mercado em si, tanto nacional como mundial, ele possa se reerguer, vai precisar mais do que nunca das mentes brilhantes dos profissionais da área de engenharia, porque não existe profissional melhor e mais qualificado para solucionar problemas do que o engenheiro. E a pergunta que eu te faço é, depois que passar essa tempestade, você vai ser ou o engenheiro que vai trazer solução para o mercado, ou você vai ser mais um engenheiro que vai morrer nessa maré aí dessa pandemia. Eu acredito que essa reflexão é muito importante que você faça, seja você que está estudando ainda, que está na academia, seja você que está prestes a se formar, e seja você que está formado e ainda não conseguiu dar o primeiro passo no mercado. Eu acredito que é hora de parar de brincar de ser engenheiro, é hora de parar de brincar de ser apenas mais um aluno, mas que de fato você possa ser o aluno e possa ser o engenheiro que o mercado tanto precisa. Anderson, qual dica você daria para o Anderson de 10 anos atrás, cara? 10 anos atrás, 2020, estaria 2010. A primeira dica é 2010. A primeira dica era o seguinte, olha, não espera chegar 2011 para você focar 100% em empreender na sua empresa. Essa seria a primeira dica. E a segunda dica seria o seguinte, a segunda dica, deixa eu pensar numa... Tem várias dicas aqui, mas deixa eu pensar numa matadora. 2010, eu acredito que era invista mais tempo em desenvolver habilidades empreendedoras e de vendas, porque em 2020 você vai estar muito mais longe do que você estaria se você não focar nessa área. Eu acredito que profissionalmente seria isso, eu diria para mim. Legal. E para você, assim, qual é o futuro da área da elétrica? Eu acredito que enquanto existir tecnologia, avanço tecnológico, eu acredito que enquanto o mundo precisar de energia elétrica para funcionar, eu acredito que vai ser uma área que vai estar em crescente aí, né? Sempre em ascensão. E um dos mercados que muitos já estão trabalhando hoje, alguns setores já estão deixando um pouco mais prostituído ele, é o mercado de energias renováveis, em especial energia solar fotovoltaica, e eu acredito que é um mercado que deve ser explorado, tá certo? É um mercado que já cresceu, vem crescendo e vai crescer muito mais. Porém, eu digo o seguinte, não aposte todos os ovos apenas em uma galinha. Então, nesse período agora de pandemia, muitos que estavam apostando apenas no mercado de energia solar fotovoltaica estão sofrendo, porque com essa problemática de importação de produtos, então está tendo essa grande dificuldade, de fato. É um mercado que praticamente está parado agora nesse período, nesse cenário de crise. E muitos profissionais que poderiam estar oferecendo outras soluções para o cliente, muitas vezes ele está de mão atada porque ele não desenvolveu habilidades e apostou todos os ovos apenas numa galinha só. Então, eu acredito que é um mercado que vai crescer cada vez mais, mas é importante que o profissional tenha essa visão, tenha essa diversificação para que ele não dependa simplesmente apenas de uma atividade específica da área elétrica. E quais seriam outros conteúdos que você acha que seriam potenciais assim, para o presente e para o futuro, além dessa parte de energias renováveis? Além da parte de energias renováveis, uma área que está crescendo bastante, tudo linkado à área de tecnologias. Então, acredito que se antes era apenas um diferencial, o aluno ele tem um bom conhecimento de programação, eu acredito que hoje é uma língua tão importante quanto ele aprender a falar inglês, enfim. Então, acredito que tudo linkado a essa parte aí do IoT, Internet das Coisas. É importante o aluno ele estar antenado a isso, se ele quer trabalhar mais nessa vertente. E na parte da eletricidade de potência, eu acredito que enquanto o mundo precisar de energia elétrica para funcionar,
é uma área que vai estar sempre em alta, seja na indústria. Então, a indústria, muitas das vezes, ela vai poder, mesmo que ela automatize todo o seu processo, mas se tem uma coisa que eu acredito que está longe ainda de automatizar em relação à questão de manutenção. Manutenção na parte de subestação, por exemplo. Então, a subestação é o coração de uma indústria. Seja essa indústria, se ela possua funcionários ou só robôs trabalhando para ela. Então, ela vai precisar de manutenção. Então, eu acredito que a elétrica de potência é uma área que eu sou apaixonado, gosto muito e tem muito mercado. Então, não me canso até de ensinar. Muitos pensam o seguinte, cara, mas tu está preparando cobra para te morder, está preparando concorrentes para ti. E eu costumo ter um pensamento diferente. Eu costumo não, cara, eu simplesmente estou nivelando o meu mercado. Porque para mim não é ruim ter muitos concorrentes. Para mim é ruim ter muitos concorrentes despreparados, porque ele vai jogar o preço do serviço lá para baixo, porque ele não vai conseguir entregar a mesma qualidade. Então é importante compartilhar. Muitas das vezes a pessoa pensa que, não, vou compartilhar, eu vou me dar mal, porque eu estou compartilhando o meu conhecimento com uma outra pessoa que vai ser meu concorrente. E eu costumo dizer que o mercado é grande, tem muito mercado. Agora, pior do que ter muitos concorrentes é você ter médios ou muitos concorrentes que está com um nível de qualidade bem inferior ao seu, porque aí o preço, a precificação daquele serviço vai ser nivelada por baixo, e aí é complicado. Então, muitas das vezes, a gente difundir esse conhecimento é uma forma que a gente tem de ajudar o mercado, porque é uma forma que a gente faz de subir o nível da água, subir a maré, e quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, entender isso é muito importante, e eu acredito que esse mercado, elétrica de potência, vai estar em alta enquanto o mundo precisar de eletricidade, e o mundo cada vez mais está se desenvolvendo. Então, a construção civil a gente vê que está crescendo e tem muita coisa para crescer ainda, muitas indústrias. Então, eu acredito que é uma área que vai estar sempre em ascensão aí, elétrica de potência mesmo, a parte de instalação, manutenção, projetos relacionados à parte de subestação, a parte da figura do consultor, não no sentido apenas de vender uma consultoria específica, mas no sentido de vender solução. Então, muitos profissionais se posicionam como uma empresa que vende sistemas de energia solar fotovoltaica. Então, já na nossa empresa, nós não nos posicionamos no mercado, mesmo a gente vendendo também sistema de energia solar, nós não nos posicionamos dessa forma. Nos posicionamos como uma empresa que vende solução. E se, dentre essas soluções, a implantação de um sistema fotovoltaico for a melhor, vai ser ela que vai ser oferecida para o cliente. Então, eu acredito que cada vez mais os profissionais e as empresas que têm essa visão de entregar a melhor solução com o melhor custo-benefício para o cliente, eu acredito que vai conseguir estar performando por longos anos aí, longos períodos à frente. E no que diz respeito ao futuro da área de ensino e aprendizagem, o que é que você vê? Em relação à área de ensino e aprendizado, eu acredito que precisa mudar. Eu acredito que o sistema, o formato em si, isso não é só a nível Brasil, isso é a nível mundial. É um modelo de ensino que funcionou muito bem no passado, mas o avanço, a velocidade da informação, quando entra a internet aí nesse nosso mundo atual, então a velocidade que as informações precisam, ou seja, a velocidade que o aluno precisa estar absorvendo de uma determinada informação, precisa ser mais rápida, mais veloz. Eu acredito que o modelo atual, mundial de ensino, ele ainda não está acompanhando. Eu acredito que precisa sim mudar. Muitos programas de treinamentos, assim como o meu e outros profissionais, que vêm evangelizando aí esse conhecimento pontual, muitas vezes, de uma determinada solução pontual, mas de forma ágil. Então, isso tem ajudado muito o ecossistema da educação, para que o aluno ele possa estar evoluindo ali de forma mais rápida. Então, acredito que a academia ela precisa copiar muito esse modelo os modelos que estão funcionando bem em relação ao ensino EAD, de alguns programas de treinamento pontual. Então, eu acredito que isso já vai começar a acontecer, no mundo já está começando a acontecer, e
Eu acredito que esse modelo de ensino precisa justamente estar acompanhando essa evolução. Então, um dia desse eu estava ouvindo um podcast do Jovem Nerd, era com o pessoal da Alura, que é um pessoal um podcast de tecnologias. E aí, acho que é o Atila, se não estiver enganado, ele trabalha com essa parte ele é biólogo, só que é muito ligado à área de tecnologia. E aí ele falando que, acho que era algum familiar dele, ou era algum conhecido, que o aluno estava pesquisando na internet e vendo as novas descobertas, e aí ele estava comparando com o que ele estava aprendendo lá acho que era do ensino médio, ele estava comparando com o que ele estava vendo no livro, e o livro estava provando uma determinada teoria como verdadeira, e aquela teoria já tinha sido derrubada, aquela teoria. Então já tinha sido comprovado que aquela teoria estava errada e que a teoria mais atual já provava uma outra situação. E aí o aluno foi perguntar ao professor, e aí o que eu faço? Eu tenho que aprender o certo ou o que está no livro aqui? Aí o professor, olha, aprenda o certo, mas faça na prova o que está no livro, senão você vai ser reprovado. Então, eu acredito que esse modelo atual, até de questão de notas em si, eu acredito que é um modelo que acho que funcionou bem no passado. Acho que hoje não funciona tão bem. Então, hoje, uma das coisas que eu adoto no nosso programa de treinamento é o seguinte, principalmente na parte da engenharia, ciências exatas. A primeira coisa que eu falo para o aluno é o seguinte, olha, ciências exatas. Então, não tem meio termo. Engenharia elétrica, você está certo ou você está errado. Não tem esse negócio de você ser 7, ser 9,9, ser 1. Se você é 9,9, você é 0, do mesmo jeito. Agora, qual é o formato que eu costumo estar adquirindo para ele, de ensino para esses alunos? Eu falo o seguinte, olha, você só vai ser 0 se você desistir. Enquanto você tiver vontade e forças para estar corrigindo aquilo que eu vou estar passando para você, eu só vou largar a tua mão quando você acertar 100%, quando você for 10. Então, eu costumo dizer que no nosso programa de treinamento é isso. Olha, não tem passar por média, não. Ou você está certo ou você está errado. É ciência exata. Então, a gente não pode estar brincando de, não, errou um sinal, errou tudo. Errou o sinal, um determinado cálculo que você vai estar analisando. Não, errei só o sinal do fator de potência. O sinal você inverteu tudo. Você está dizendo que o problema, em vez de o cliente estar com excedente de energia reativa indutiva, ele está com energia reativa capacitiva, se você muda um simples sinal. Então não tem meio certo, não. Ou você está certo ou está errado. Então eu acredito que, trazendo assim mais para a nossa área, ciências exatas, eu acredito que o modelo de ensino, ele precisaria mudar mais para esse sentido. Para, de fato, o professor ele ter o suporte acadêmico, porque hoje o professor ele tem que cumprir aquela grade curricular que é despejada ali na cabeça dele, e ele não tem tempo. Muitas das vezes o professor ele tem aquele conhecimento intelectual que ele quer trazer algo que vai trazer muita diferença para a vida daquele profissional, e muitas das vezes ele não pode porque ele não tem tempo, porque o tempo, a matriz curricular não permite com que ele, de fato, possa trazer essa contribuição de vivência prática. Então, acredito que isso acaba prejudicando muito. Então, o que eu falei antes, logo no início aí na nossa conversa, em relação à questão de, muitas das vezes, o que o aluno aprende hoje no primeiro período, quando ele está formado, aquela tecnologia está obsoleta, isso é uma grande verdade, isso acontece muito. Então, acredito que o modelo de ensino ele precisa se adequar mais em relação a trazer o conhecimento para que, de fato, o aluno possa aplicar na prática. Então, acredito que tem que mudar muito nesse sentido. Eu acredito que vai mudar. Então, muitas pessoas aí da área acadêmica já têm identificado essa problemática que, de fato, o ensino, e quando eu falo ensino não é só superior, não, é ensino de base mesmo. Então, ele não está conseguindo acompanhar a evolução da tecnologia da informação, né? Então, acredito que esse vai ser um grande desafio e esses grandes infoprodutores, acredito que já está trazendo uma grande contribuição para mostrar qual vai ser o modelo que funciona. Então, eu tenho alguns alunos que passaram
praticamente 5 anos na academia, no curso de engenharia elétrica. E aí, quando ele sai da academia, depois de 5 anos, ele muitas das vezes não tem a segurança de elaborar um projeto e entregar uma solução completa para o cliente. E aí eu pego esse mesmo aluno e num período de, muitas das vezes, de 15 a 30 dias, eu deixo ele pronto e confiante e gerando resultado, colocando dinheiro no bolso e quando eu falo colocando dinheiro no bolso, não é no sentido só capitalista de ser, não, mas é no sentido de, para que o profissional ele consiga sentir a recompensa daquele conhecimento dele. Eu acho que isso é importante. Eu acredito que a academia ela deveria incentivar mais os alunos a empreender para gerar microtransformações enquanto está na academia, porque isso vai motivar o cara. Então, quando eu pego o aluno em um curso de, por exemplo, de consultor de gestão de modalidades tarifárias, ensino o que ele precisa aprender para colocar já em prática e gerar receita, aqui eu sei que um dos grandes desafios que eu tenho é fazer o aluno gerar receita, fazer o aluno gerar resultado, porque eu sei que se isso acontece, é questão de dias, de meses, para que ele possa performar e ir em busca do conhecimento para que ele possa aplicar na prática. Então, esse resultado, não só o resultado financeiro, mas a realização de conseguir fazer aquele conhecimento se transformar em uma solução, dar existência àquele conhecimento dele, aquilo muda a vida do aluno. Então, algum problema tem no modelo de ensino, porque o mesmo aluno com a mesma capacidade, a mesma mente fantástica e brilhante que ele tem, passar 5 anos e não ter a segurança de conseguir, de fato, entregar uma solução para o mercado e ser remunerado por aquela solução. E aí vem um louco feito eu, no curto espaço de tempo, consegue fazer esse mesmo aluno conseguir o resultado, conseguir ter confiança naquilo que ele está fazendo, alguma coisa tem de errado. Então, acredito que isso não só na nossa área, então na área da educação em geral. Então, quantas pessoas fantásticas tem aí nesse nosso Brasil espalhado que vem trazendo esse modelo de ensino prático e vem dando resultado. Então, acredito que os formadores de opiniões e dessa base da educação começar a estudar esses modelos que estão funcionando para que ele possa aproveitar aquilo que está dando certo e não aproveitar aquilo que não está dando certo. Então, acredito que o mercado ele tem uma vasta demanda de infoprodutores fantásticos aí que criaram metodologias, como você bem conhece mesmo, o Murilo Gun. Cara, a pegada dele de aprendizado criativo é fantástico. Então, pegar essas pessoas fantásticas, essas mentes brilhantes que estão fazendo as coisas acontecer na prática, que estão conseguindo gerar transformação na vida de muitas pessoas e replicar isso. O que eu posso pegar daqui para colocar no modelo de ensino para estar gerando essa transformação? Porque eu acredito o seguinte, 5 anos é muito tempo. Se eu pegar um aluno para que eu possa trazer para ele um conhecimento em 5 anos eu deixo esse cara, eu coloco ele na lua se brincar. Então, assim, no modo de falar brincando, mas 5 anos é muito tempo para o aluno sair da academia e não ter a confiança de gerar uma transformação prática ali, uma solução prática para o cliente e uma transformação prática para a vida dele. Então, 5 anos é muito tempo. Então, alguma coisa tem de errado. E eu acredito que essas matrizes engessadas precisam mudar. Então, eu sinto muito, eu consumo muito conteúdo também, infoprodutos, já fiz alguns períodos, até de engenharia elétrica EAD, para ver como é que era a pegada, e a pegada de ensino está muito engessada ainda, precisa mudar. O modelo de ensino está muito preocupado se o aluno vai tirar 7 para passar na média, está mais preocupado nisso do que se o aluno vai conseguir cumprir a missão dele nesse mundo, vai conseguir trazer solução para o mercado. Então, acredito que precisa mudar. Então, pegando esse gancho desse programa de treinamento, então, o programa de treinamento que eu realizo hoje, muitas das vezes, daqui a 3 meses, ele já mudou. Por quê? Mudou resoluções, mudou isso, mudou aquilo. Então, o grande desafio, eu acredito que, do modelo de ensino, é acompanhar e montar uma estrutura que consiga ter
essa dinâmica, porque eu acredito que o modelo de ensino hoje ainda está estático, precisa dar essa dinâmica, precisa dar mais autonomia ao professor, ao educador que está na sala de aula, porque eu sei que se de fato essa base entregar de fato essa liberdade na mão do educador, que temos educadores fantásticos. Então, na academia mesmo, temos professores fantásticos na área da engenharia elétrica, pessoas com mentes brilhantes. Então, se dá liberdade para esse cara, de fato, estar implantando metodologias que venham fazer o aluno ter resultado, gerar transformação, eu acredito que aí o jogo muda. Agora, muitas das vezes, limitar a um modelo que funcionava bem, porque a velocidade de informação não era tão rápida quanto é hoje, então dava tempo de maturar, o mercado, a demanda de profissionais era pequena também, então o mercado tinha esse tempo para aguardar o aluno se formar, para depois entrar numa multinacional, por exemplo, porque a demanda de profissionais era pouco, então ele já saía, estava empregado praticamente, e aí a empresa ainda tinha aquele tempo de maturar e de ensinar aquele profissional. Hoje em dia, até pela demanda de profissionais que se tem em relação às oportunidades de emprego, então as empresas muitas vezes estão pegando quem? Estão pegando quem já tem, sei lá, 25 anos de experiência. Então acredito que o modelo de ensino ele precisa sofrer essa mudança aí, e eu acredito que um dos pontos iniciais é copiar o que está dando certo hoje na parte do infoproduto e melhorar ele, potencializar ainda mais. Porque 5 anos, 4 anos, 2 anos, eu acredito que é muito tempo para o aluno sair de uma formação, de uma graduação, de um curso técnico, despreparado para entregar uma solução para o mercado. Ô Anderson, aí como é que está sendo a tua rotina, cara? Nessa pandemia hoje, estou confinado, em quarentena, tenho saído muito pouco, só para fazer algumas compras no mercado aqui próximo. Quando tem alguma emergência no escritório, vou lá, mas toda a equipe está home office, a equipe interna. Então, a equipe externa, apenas os terceirizados estão realizando algumas obras emergenciais e essenciais, estão em campo. Mas hoje a minha rotina está sendo mais em casa e eu confesso que eu estou trabalhando bem mais quando eu estava indo para o escritório, né? Então, o modelo home office, ele permite essa flexibilidade, porém a gente tem que estar muito atento, tem que criar ainda mais processos para que as coisas funcionem bem, a equipe rode de forma bem redondinha, né? Rode bem. E hoje a minha rotina tem sido essa, né? Tem sido trabalhar em casa junto com a família. Exige também algumas flexibilidades em relação a essa está sendo uma das grandes dificuldades, porque muitas vezes ele tem que se privar. Não, vou começar uma reunião com o cliente, uma videoconferência, então muitas vezes tem que fazer silêncio. Então eles estão estudando também EAD, então a escola dele eu achei interessante, colocou esse período agora de quarentena, um sistema, uma coisa que acho que já era para estar acontecendo bem há mais tempo, né? Tiveram que implantar isso num curto espaço de tempo, mas está funcionando bem. Então, hoje, nesse período de pandemia, está sendo essa rotina, procurar fazer com que esse cenário atual não venha interferir e prejudicar a minha mente. Essa é a primeira coisa que eu tenho procurado, é me blindar, então, notícias e tragédias. Não costumo estar consumindo esse conteúdo. Muitas das vezes, durante a semana, eu acho que se eu pegar 15 minutos só para ter uma ideia geral, panorama geral, quem saiu, quem entrou, quem está no governo, enfim, pega alguns cenários gerais e aí tem sido mais essa rotina. E quando saio, procurando sempre tá seguindo aí todos os procedimentos passados aí pelo Ministério da Saúde, para que de fato a gente possa estar atravessando aí esse cenário aí, dessa pandemia aí do Covid. Mas em relação à questão de trabalho, eu não senti tanto na minha empresa relacionada à parte de infoprodutos. Mês de abril mesmo, para você ter uma ideia, a minha projeção que eu tinha, as nossas metas, ultrapassamos todas elas. Então, inclusive, é interessante que no mês de abril,
assim que no mês de março, né, já no final de março, assim que já começou a se alastrar mesmo a pandemia, começou o início da quarentena, e naquela primeira semana comecei a organizar de alocar toda a equipe, primeiramente, né, no home office, em suas residências, para resguardar a integridade e a saúde de cada colaborador da equipe. Então, depois de ter feito todo esse cenário, fiz o dever de casa, cortei os gastos que tinha de cortar, negociei o que tinha de negociar e blindei o nosso fluxo de caixa para um período aí de 5 meses. Então, a princípio, a minha ideia era justamente, não, dar uma pausa e aguardar, ver o que acontece aí até junho. Então, já estou blindando aqui o fluxo de caixa da empresa, não vou estar demitindo ninguém e vai dar para atravessar dessa forma. E aí, no mesmo dia mesmo, aí veio na minha cabeça, rapaz, uma coisa que eu falo tanto para os meus alunos, falo tanto para a minha audiência, é que a melhor defesa é o ataque, e nesse momento agora eu vou me defender me recuando. Não, tá errado. Então eu vou atacar, a melhor defesa é o ataque. Então, no mês de abril, foi surpreendente, até para a motivação mesmo de toda a equipe, né? Então, a equipe já estava preocupada, mesmo a gente garantindo em relação, olha, não vai ter demissão, estamos com o nosso fluxo de caixa blindado para esse período aí, dos próximos 5 meses. E mesmo a gente trazendo essa palavra de conforto pessoal, mas ainda fica aquela apreensão em relação à equipe, né? E aí o resultado desse mês de abril foi fantástico justamente para mostrar ao pessoal de que, de fato, não tem pandemia, não tem crise que nos segure. Então, muitas das vezes a crise está na nossa mente. Então, se eu de fato resolvesse pausar durante esses 2, 3 meses, recuar, talvez a crise acontecesse mesmo. Então, muitas das vezes eu costumo dizer que a crise está na nossa cabeça. Então, é justamente as nossas atitudes, as nossas ações e decisões é que vai definir, de fato, se a crise vai chegar para mim ou se, de fato, eu vou para o campo de batalha e vou lutar. E se tiver que morrer, vou morrer atirando no campo de batalha, mas desistir jamais. Então, isso foi importante para trazer motivação assim para todo o nosso time, nesse período agora de pandemia. Mas a minha rotina é justamente essa, de estar gerando conteúdo para a audiência, estar gerenciando a empresa de serviço de engenharia elétrica. Então lá eu tenho um sócio excelente, que é o Afonso, ele está mais na linha de frente aí da parte da operação, estou mais na parte estratégica da empresa de serviço de engenharia. Então a gente tem feito reuniões por telefone, ligações para estar resolvendo as demandas dos clientes, mas está funcionando. Também na equipe, na empresa de serviço de engenharia também resolvemos atacar, a melhor defesa é o ataque, então estamos indo para cima. Então a demanda de serviço está tendo bastante. Então, enquanto muitos têm reclamado em relação que não tem serviço, tá a demanda, o cliente não quer receber, eu só sei que estamos vendendo, estamos trabalhando, estamos executando e nos blindando a nossa mente das coisas ruins que estão acontecendo. Porque se a gente abre a nossa mente para as coisas ruins, as notícias ruins, eu acredito que, mesmo que o cenário econômico esteja no melhor possível, mas se a nossa mente está aberta para coisas ruins, eu acredito que a crise chega para a gente, né? Mas quando a gente blinda e toma todas as precauções em relação não é utilizar uma visão e um pensamento só otimista, não, mas um pensamento realista. É pensar no melhor e se preparar para o pior, mas lutar sempre na batalha ali para, de fato, alcançar aquele melhor, né? Eu acredito que isso aí é muito importante. E durante esse cenário temos procurado justamente estar trabalhando em cima disso. Estar focado nos negócios, focado nas empresas, focado no que eu posso fazer para melhorar a performance da minha equipe. Então, as novas frentes de serviço que eu preciso estar abrindo, o que eu vou precisar em relação à contratação, quais são as pessoas-chave que eu preciso estar contratando para poder crescer em determinado cenário. Então, eu acredito que eu estou procurando não simplesmente apenas me defender da crise, mas atacar, aprender em cima dela. Então, acredito que um dos melhores aprendizados que eu estou tendo agora nesse cenário é justamente de estar tendo acesso a dados que eu não teria se não tivesse nesse cenário. Então, daqui a 5 anos, porque uma coisa é certa, instabilidade econômica, isso sempre vai acontecer. Sempre vai estar acontecendo
seja crise de cunho relacionada à área da saúde, seja relacionada à área área financeira, isso sempre vai acontecer. Então, ter esses dados que eu estou conseguindo coletar hoje, por estar no campo de batalha, mesmo nesse cenário, isso vai me trazer uma inteligência e riqueza em dados justamente para atravessar outras crises que vai ter lá na frente. Então, acredito que isso é importante. Então, a minha jornada está sendo essa em relação à questão de continuar tendo a ciência da gravidade do cenário que está acontecendo, do cenário atual, mas, de fato, avançando e com pensamento de crescimento, tanto nesse período da crise, como também quando essa crise acabar. Então, eu tenho certeza que, após esse período essa pandemia, essa quarentena, eu tenho certeza que o Anderson que vai sair no outro lado da ponte vai ser um Anderson diferente do que entrou antes desse cenário de crise. Para a gente encerrar essa entrevista, cara, eu queria que você deixasse uma dica para o estudante se tornar um melhor estudante, um melhor aprendedor, um melhor profissional para apresentar o futuro. Se você pudesse deixar essa dica, que dica seria essa? Seria o seguinte: se você ainda não tem um propósito de vida forte, tão forte, aquele que faz você avançar no momento em que todos parariam. Se você ainda não tem, eu acredito que a sua primeira meta de vida é identificar e encontrar esse grande propósito. Porque é ele que vai fazer com que você supere qualquer dificuldade, porque vai ter muita dificuldade, pode se preparar, certo? E sendo da área da engenharia elétrica é que vai ter mais dificuldade mesmo, tá certo? Complicações em relação à questão de soluções que você vai ter que entregar para o mercado. Então vai ter certo momento que você vai pensar em desistir, porque você vai achar que não é capaz, que vai ser necessário muitas vezes um profissional de outro país para resolver aquele problema, porque você vai começar a querer se martirizar, é porque eu sou brasileiro, é porque a minha educação é inferior do que na Europa, e o que vai fazer com que toda essa bobagem desses pensamentos, que muitas vezes vem na nossa mente, o que vai fazer com que a gente pegue todo esse pensamento ruim, jogue na lata do lixo e avance e faça as coisas acontecer, é esse grande propósito. Então, quando a vontade de vencer, ela for bem maior do que o medo de perder, você avança, você faz acontecer e aí os resultados extraordinários acontecem. Então, isso é para o profissional da Europa, profissional nos Estados Unidos, profissional no Brasil, seja lá onde for, tá certo? Então, o ser humano, a mente do ser humano, ela é igual. Então, acredito que se eu tivesse que deixar uma dica para que o aluno, o profissional, ele se torne o melhor aluno, o melhor profissional do mundo, a primeira dica seria essa. Não seria nem uma dica técnica, seria uma dica de mindset, tá certo? Porque quando isso daqui muda, tudo que está ao nosso redor muda. Então, seria essa. Encontra o teu grande propósito. Agora tem que ser aquele propósito que, de fato, faz com que você pule do bungee jump, pula de paraquedas, pula de um precipício, enfim. Não no sentido de estar pulando do precipício para uma morte, mas não. Mas, de fato, você tem um propósito muito grande que faz você fazer aquilo que você não faria por vontade própria. Porque vai ter momentos que você vai precisar de um propósito muito forte para você tomar algumas decisões que são difíceis, que a vida vai estar te apresentando. Seja na fase acadêmica, seja na fase profissional. Anderson, só tenho que agradecer, cara, pela super aula. História muito inspiradora, né? E muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pelas dicas, pelo compartilhamento de vida, né, que você nos deu, a super aula de vendas, de empreendedorismo, né, de motivação para vencer. Então, assim, muito obrigado por isso. E eu queria dizer para você que está aí assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode beneficiar com ele. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo. Toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, está tendo Pense Diferente toda semana com diversos profissionais de todo o Brasil. Então, sendo muito gentis comigo,
de estar compartilhando o tempo deles, para estar compartilhando conteúdo como esse, para mim, para você, que eu aprendo demais também nessas entrevistas. Anderson, se a pessoa que está assistindo a gente quiser acompanhar você, por onde é que ela acompanha você, cara? Muito bacana. O nosso canal no Instagram, você encontra lá, @World Elétrica, tanto no Instagram como no Facebook, e no YouTube, World Elétrica Academy, tá certo? Nos segue lá, a gente sempre está postando conteúdo relevante para ajudar aí você, profissional da área elétrica, a atingir um novo patamar, um novo nível, tá certo? Então, eu quero agradecer, Jalbert, pelo convite, agradecer de coração, foi muito bom poder estar compartilhando aí com a sua audiência, tá certo? Para a gente bater esse papo gostoso, falar de vida, falar do cenário atual, do que está por vir pela frente. Então, muito obrigado, gratidão aí de coração, e elétrica é o poder, tamo juntos. Elétrica é o poder. E para você que está assistindo esse vídeo, né, desejo a você que você fique bem, né, a gente vai vencer essa, né, se Deus quiser a gente vai estar em breve aí, né, se encontrando novamente, e é nóis aí, e até o próximo Pense Diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.